Olá, amigos da TV Londres! Depois de Mônaco, chegou a vez de Jakarta, na Indonésia, receber a Fórmula E em rodada dupla. A Indonésia é um país situado no sudeste da Ásia, entre os oceanos Índico e Pacífico. Além das belezas naturais, o que movimenta a economia indonésia é a produção de petróleo e gás. O país é o quarto mais populoso do mundo, atrás apenas de Índia, China e Estados Unidos, com 281 milhões de pessoas. A Indonésia é o maior arquipélago do mundo, formado por mais de 17 mil ilhas vulcânicas. E a capital, Jakarta, fica em uma delas, a ilha de Java. O circuito de Jakarta tem 2.370 metros e 18 curvas, sendo a primeira curva para a direita. A curva 13 é uma curva bastante fechada, feita em baixa velocidade. E a curva 16 é onde é ativado o modo ataque. Como a gente já esperava, o Qualify para a 10ª etapa foi bastante disputado. Como você já sabe, no Qualify, os pilotos são divididos em 2 grupos, de acordo com a classificação no campeonato. Os 4 melhores de cada grupo se classificam para a fase de duelos. Na fase de duelos, os pilotos disputam quartas de final, semifinal e grande final, onde é definido o pole position. No grupo A se classificaram Jack Dennis, da Andretti, Stoffel Vandoorne e Jan-Erik Verne, da Penske, e Robert Frijns, da Abt. E no grupo B se classificaram Maximilian Günther, da Maserati, Pascal Wehrlein, da Porsche, René Rast, da McLaren e Eduardo Mortara, da Maserati. Os brasileiros dessa vez não conseguiram se classificar para a fase de duelos. A disputa interna entre os pilotos da Penske, Verne e Vandoorne, foi bastante apertada. Os 2 pilotos andaram praticamente no mesmo tempo. E do último trecho, no final da volta, Verne levou a melhor e passou para as semifinais. A disputa entre Frijns e Dennis apontava Jack Dennis como favorito. E ele confirmou esse favoritismo. Entre Rast e Wehrlein, o favoritismo apontava para Wehrlein. E ele também confirmou esse favoritismo e passou para a semifinal. Entre os 2 pilotos da Maserati, Mortara e Günther, Günther era o favorito. E mais uma vez o favorito passou para a semifinal. Portanto, definidas as 2 semifinais, uma entre Jan-Erik Verne e Jack Dennis, e a outra entre Pascal Wehrlein e Maximilian Günther. A primeira semifinal entre Verne e Dennis, o favoritismo era de Dennis, e Jack Dennis levou a melhor sobre Jan-Erik Verne e garantiu uma vaga na grande final. Entre Pascal Wehrlein e Günther, a vantagem era de Günther. E mais uma vez o favorito fez valer o favoritismo na pista. E assim, Günther garantiu também a sua vaga na final. Agora o duelo final entre Jack Dennis e Maximilian Günther. O favoritismo apontava para o piloto da Maserati, Maximilian Günther, e Günther garantiu a pole position em cima de Jack Dennis. Entre os brasileiros, Sérgio Sete Câmara largou na 18ª posição e Lucas de Grassi na 21ª posição. Na corrida, Maximilian Günther largou bem e manteve a liderança,
mesmo sendo bastante atacado por Pascal Wehrlein. Ao contrário do circuito apertado de Mônaco, em Jacarta os pilotos tinham uma pista bastante larga, possibilitando muitas ultrapassagens. Na quarta volta, Pascal Wehrlein assumiu a dianteira, passando Maximilian Günther. Os pilotos andaram sempre próximos uns dos outros e tinham que calcular bem a entrada no local de ativação do modo ataque. Na volta 13, a disputa pela primeira posição era intensa entre Pascal Wehrlein, Maximilian Günther, Jack Dennis e Van Dorn. Na volta 17, Jack Dennis fez uma bela ultrapassagem em Stoffel Van Dorn. E na volta 20, na disputa pela quinta posição, Cassidy tentou ultrapassar Vergne e os dois se tocaram, e por pouco Cassidy não levou a pior. A volta 24 ficou marcada pela disputa direta pela primeira posição entre Wehrlein, Dennis e Günther. Como não houve a entrada do safety car, não houve adição de voltas. E não era o dia da Jaguar. Os dois pilotos, Mitch Evans e Sam Bird, se tocaram e acabou sendo ruim para ambos. Enquanto isso, lá na frente, Pascal Wehrlein segurou a primeira posição até o final, seguido por Jack Dennis e Maximilian Günther. Lucas de Grassi chegou em 14ª posição e Sérgio Sete Câmara na 17ª posição. Ao final da corrida, valendo pela 10ª etapa do Campeonato Mundial, os pilotos foram descansar um pouco, mas já pensando no dia seguinte, na corrida que valeria pela 11ª etapa. E no Qualify para a 11ª etapa, se classificaram no Grupo A Jack Dennis da Andretti, Sasha Fenestraz da Nissan, Mitch Evans da Jaguar e Jack Hughes da McLaren. E no grupo B se classificaram Maximilian Günther e Eduardo Mortara da Maserati, Pascal Wehrlein da Porsche e Stoffel Van Dorn da Penske. Sérgio Sete Câmara e Lucas de Grassi não se classificaram para a fase de duelos. E os duelos das quartas de finais ficaram assim: Mitch Evans e Sasha Fenestraz, Jack Hughes e Jack Dennis, Pascal Wehrlein e Eduardo Mortara, e Stoffel Van Dorn e Maximilian Günther. No primeiro duelo entre Mitch Evans e Sasha Fenestraz, Evans era o favorito. E ele acabou se classificando para a semifinal. Entre Hughes e Dennis, Dennis levou a melhor e usou todo o espaço da pista. Quase acertou o muro, mas garantiu vaga na semifinal. Wehrlein e Mortara foi também uma disputa bastante acirrada, mas Mortara garantiu a vaga na semifinal em cima de Pascal Wehrlein. O duelo entre Van Dorn e Günther, Günther era o favorito, e o piloto da Maserati garantiu vaga na semifinal. E assim ficaram definidas as semifinais entre Jack Dennis e Mitch Evans, e a outra semifinal entre os dois companheiros de equipe, Eduardo Mortara e Maximilian Günther, da Maserati. E o duelo entre Dennis e Evans foi o mais surpreendente. Jack Dennis era o favorito, mas Evans estava melhor. A diferença estava bastante apertada,
E no último trecho, Evans vinha na frente, mas por apenas 1 milésimo de segundo, Jack Dennis foi o mais rápido e garantiu assim vaga na final. A semifinal entre os dois pilotos da Maserati foi mais tranquila e Gunther garantiu a outra vaga para a final. O duelo final entre Gunther e Dennis tinha Gunther como favorito e ele não teve dificuldades para garantir a pole position. O brasileiro Sete Câmara se classificou em 15º e Lucas de Grassi em 19º. Na corrida, Gunther manteve a liderança, largando bem. Beckman, da Andretti, acabou sendo tocado e o carro dele foi danificado e abandonou a prova. Assim como aconteceu mais tarde com o brasileiro Sérgio Sete Câmara e o britânico Sam Bird. Na 10ª volta, Evans e Gunther disputavam a segunda posição e chegaram a ficar lado a lado na pista. Enquanto isso, lá atrás, Sebastian Buemi ficou encaixotado e acabou perdendo parte do bico do carro. Vergne também ficou com o bico do carro danificado, o que prejudicou a sua prova. O líder da prova, Maximilian Gunther, foi para a zona de ativação do modo ataque e acabou perdendo a posição para Mitch Evans. E agora, Mitch Evans tinha que se defender ao mesmo tempo de Maximilian Gunther e de Jack Dennis. Na volta 19, Nick Cassidy teve problema no carro e acabou indo para as últimas posições. Buemi foi para a zona de ativação do modo ataque e teve que defender no braço a posição contra René Rast. Na volta 32, Fenestras atacou e passou Van Dorn, mas os dois pilotos acabaram sendo ultrapassados pelo companheiro de equipe de Fenestras, Nato, em uma bela manobra. Mas Fenestras acabou retomando a 4ª posição de Nato. Assim como a prova do dia anterior, também não houve acréscimo de voltas nessa corrida. E Maximilian Gunther garantiu a vitória, completando a prova em 44 minutos, 57 segundos, 285. Seguido por Jack Dennis e Mitch Evans. A volta mais rápida foi feita por Jack Dennis, com 1 minuto, 9 segundos, 171. Lucas de Grassi terminou em 14º e Sérgio Sete Câmara não completou essa prova. E depois dessas duas provas, o campeonato ficou assim. Em primeiro lugar, o alemão Pascal Wehrlein, da Jaguar, com 134 pontos, um a mais que o britânico Jack Dennis, da Andretti, com 133 pontos. Em terceiro lugar, o neozelandês Nick Cassidy, da Envision, com 128. Em quarto, o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar, com 109. E em quinto, o francês Jean-Eric Vergne, da Penske, com 97 pontos. Lucas de Grassi, da Mahindra, está em 16º com 18 pontos. E Sérgio Sete Câmara, da NIO, em 19º com 10 pontos. Entre as equipes, a Jaguar mantém a liderança com 212 pontos, seguido pela Envision com 190, em terceiro a Jaguar com 171, em quarto a Andretti com 156 e em quinto a Penske com 139 pontos.
A próxima corrida será em Portland, nos Estados Unidos, e a final, você já sabe, será em Londres. Continue acompanhando a gente para se manter sempre bem informado com as notícias. E a gente se vê na próxima etapa, se Deus quiser. TV Londres, o mundo passa por aqui. O ensino à distância, mais conhecido como EAD, é uma modalidade que tem crescido no mundo todo e está cada dia mais em evidência. Aqui na Unigran Europa, nós oferecemos graduações, especializações, MBA e cursos livres, tudo na modalidade EAD. Então, uma das perguntas que nós mais recebemos é como funciona o EAD. Se você tem dúvidas, esse vídeo é para você. No EAD, o estudante tem autonomia para fazer os seus horários e seguir o seu ritmo de estudo. Ele tem flexibilidade e pode estudar quando e onde quiser. No Brasil, a modalidade segue as regras do Ministério da Educação, o MEC. A Unigran Europa, por ser uma instituição brasileira, também segue todas essas regras. A Unigran Europa oferece mais de 30 graduações na modalidade EAD e eu vou te contar um pouco sobre a instituição. Na Europa, a Unigran chegou em 2007 e conta com 18 unidades em 10 países, sendo a primeira faculdade brasileira na Europa. O grande diferencial da Unigran Europa é que você estuda em língua portuguesa e as aulas são com professores brasileiros. Então, se o idioma local é uma barreira para você, a Unigran Europa é a melhor escolha. Após a matrícula, o aluno recebe um login e senha para acessar o ambiente de aprendizagem. Você vai participar de atividades individuais ou em grupo e assistir às aulas conforme as orientações do professor. Tudo pela internet. A plataforma também permite ao aluno interagir com outros alunos e professores, dinamizando o ambiente de aprendizado virtual. E para terminar, o diploma da Unigran Europa é igual ao diploma de uma instituição brasileira e não há nenhuma diferença entre o diploma do EAD e o do ensino presencial. Então, se você tiver mais dúvidas, acesse o nosso site unigraneuropa.com.